eu sou a Jaqueline e o meu sinal na comunidade surda é esse. Sejam bem-vindos ao quadro Conexão em Libras. Nesse quadro, iremos conhecer sobre as especificidades da comunidade surda, sua cultura, identidade e costumes, através de entrevistas com personalidades que atuam na comunidade surda e curiosidades gerais. Vamos lá? Libras é a sigla utilizada para a Língua Brasileira de Sinais, sendo esta regulamentada conforme a Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, que em seu artigo 1º reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Perceberam que a Libras foi reconhecida há pouco tempo? Mas como era a comunicação das pessoas surdas antes da regulamentação da língua de sinais? É sobre isso que falaremos no programa de hoje. Em meados dos anos 400 a.C., no Antigo Egito, os surdos eram vistos como criaturas privilegiadas, pois acreditavam que eles podiam se comunicar com os deuses. No período da Idade Média, as pessoas surdas não tinham direitos civis. Inclusive, eram proibidos de se expressar, não podiam ter acesso às heranças e nem formarem suas próprias famílias. Na Idade Moderna, Pedro Ponce de León, um monge beneditino, nascido na Espanha, foi o primeiro professor de surdos. Ele criou um manual que ensinava seus alunos a falar, ler e escrever, mostrando que os surdos eram capazes de aprender e garantir as suas heranças. Ele ensinou surdos de famílias nobres a falar e inventou um alfabeto bimanual para que os surdos aprendessem a soletrar as palavras. O grande nome no desenvolvimento da língua de sinais foi do professor francês Charles Michel de Lespée. Ele era um abade francês que se dedicou à educação dos surdos, com o objetivo de poder educá-los de acordo com os princípios do cristianismo. Ele se aproximou dos surdos pelas ruas e criou, a partir da comunicação existente entre os surdos, os sinais metódicos. Os especialistas no assunto dão a ele o título de pai dos surdos e afirmam que ele foi o primeiro a criar, na segunda metade do século XVIII, um alfabeto manual de sinais para alfabetizar os surdos e os sinais também para que eles pudessem aprender. Ele utilizou esse alfabeto e os sinais utilizados para ensinar seus alunos surdos na escola criada por ele em 1755, sendo a primeira escola pública para surdos, contando com 75 alunos. E uma curiosidade: o alfabeto e também a língua de sinais brasileira teve suas origens na língua de sinais francesa. Em 1791, a escola fundada por Lespée se transforma em Instituto Nacional de Surdos Mudos, em Paris, hoje intitulado Instituto Nacional de Surdos. Em 1789, época da morte do abade Lespée, já haviam sido criadas 21 escolas para surdos na França e Europa. Contrapondo o método utilizado por Lespée, onde os surdos aprendiam por meio da língua de sinais, surge na Alemanha as primeiras noções do que hoje constitui a filosofia oralista, por meio das ideias de Samuel Hennig. Ele foi o fundador de uma escola pública que utilizava apenas a língua oral como meio de instrução, contando com 9 alunos surdos. Essas duas vertentes de educação dos surdos se espalharam por vários países até o ano de 1880.
Neste ano, foi realizado o Congresso Internacional de Educação de Surdos, em Milão. Neste congresso, os surdos foram proibidos de participar da votação e o método oralista foi definido como único método para a educação dos surdos. A partir de então, a língua de sinais foi proibida em todo o mundo. Com o passar dos anos, perceberam uma decadência na educação dos surdos e em 1963 foi realizado em Washington um congresso internacional sobre a educação dos surdos, deliberando que a filosofia oralista não deveria ser a única utilizada. A partir de 1980, as ideias em relação ao bilinguismo começaram a ser divulgadas. Veremos mais sobre esse assunto também nos próximos programas. Agora, vamos saber como que a língua de sinais chegou até aqui no Brasil. Em 1855, chega ao Brasil o professor surdo francês Ernest Rouet, trazido pelo imperador Dom Pedro II. Em 26 de setembro de 1857, é fundado o Instituto Nacional de Surdos Mudos, atual INES, Instituto Nacional de Surdos, que utilizava a língua de sinais como meio de instrução. Assim como, em 1880, por meio do Congresso de Milão, as línguas de sinais foram proibidas em todo o mundo, aqui no Brasil, o ensino por meio deste método também foi proibido, sendo utilizado apenas o oralismo. Em 1880, com a divulgação do bilinguismo, aqui também iniciamos a nossa luta por meio dessa educação bilíngue para surdos, e que trataremos também nos próximos episódios. Estarei aguardando por vocês. Até lá!